noite, Letícia, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma entrevista do VPM Girls. É uma honra ter você aqui como uma convidada. Eu sou a Kathleen Recheski, sou também da área de gestão de processos. Fazem 6 anos que eu estou nessa área de gestão de processos, então digamos que eu sou uma jovem atuante na área, mas já com potencial e com uma bagagem aí para aprimorar cada vez mais, mas também já aplicando alguns processos. Eu sou consultora, já assumi esse desafio, consultora e empreendedora na área de gestão de processos. Moro atualmente em Medianeira, no Paraná. Na verdade, eu sou rondoniense, mas eu agora estou no coração paranaense. Fazem 10 anos que eu moro aqui. Tenho 27 anos, sou formada em engenharia de produção, tenho MBA em gestão de projetos e também estou agora como mestranda na área de tecnologias voltada para o agronegócio. Já trabalhei com a parte do setor alimentício, construção civil e agora, por último, agronegócio. E atuando como consultora, estou indo para um leque muito maior, que é de loja, de materiais elétricos, loja de roupa. Então, a gente abrange mais áreas nesse quesito. E eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre você. Quem que é a Letícia? De onde que a Letícia veio? Como que a Letícia surgiu na área de BPM? Conta pra gente. Primeiro, obrigada pelo convite, né? E é um prazer estar aqui com vocês e acompanhar um pouquinho aí do trabalho. Foi muito interessante também poder assistir a algumas das outras lives, né? E, bom, meu nome é Letícia Malevivas, né? Eu hoje trabalho recentemente transitando mais no escritório de processos lá da Fiocruz, Biomanguinhos, que é um laboratório público aí que produz as vacinas, né, para o Sistema Único de Saúde. Mas a minha trajetória começa lá ainda na graduação, no grupo de produção integrada da COP, UFRJ, que foi um dos nascedouros da gestão de processos no Brasil, né, que era um grupo dentro do programa de engenharia de produção da COP e que começou a discutir, junto com essa efervescência do conceito e da disciplina de gestão de processos na engenharia de produção, a aplicação, né, disso nas empresas e, obviamente, triangulando com a formação acadêmica que a gente possui na universidade. Então, eu fui estagiária desse grupo de pesquisa, que tinha sua base muito fundamentada na gestão de processos de negócio, né? Inclusive, um dos autores mais famosos aí, que é o Rafael Paim, na parte de gestão de processos, que é um livro Pensar, Agir e Aprender, ele era desse grupo que eu tive a sorte de ser aluna, né? Então, fui aluna do professor Paim no Cefet, depois fui aluna também do professor Colirô, que foi meu mentor lá no grupo de produção integrada, junto com o professor Vinícius, que são os outros autores aí do livro, que foi oriundo da tese do professor Rafael Paim. Então, eu nasço já com esse mindset, né? Já desde da era aí da minha graduação e do meu estágio. Eu vou evoluindo como pesquisadora nesse grupo e aí, em dado momento, faço mestrado. Quando eu, então, migro para Biomanguinhos, eu migro para a área de planejamento e organização e, na sequência, para o escritório de processos. E agora eu já estou sendo promovida ao departamento de gestão estratégica, né? E eu acho que isso é interessante porque processos te dão uma visão tão sistêmica e te faz navegar tão bem pelas diferentes áreas de negócio que você acaba tendo e podendo, né, atingir aí uma lógica de quase que consultoria interna, né, nas empresas. Mas eu acho que isso a gente vai pautando. Hoje eu tenho, então, o mestrado concluído e o doutorado em andamento já na USP, que é um pouco da minha direcionamento agora, do meu direcionamento é voltado para a área de inovação, mas ainda dentro da engenharia de produção, né? E eu acho que o processo está na base, né? Eu acho que está um meio importante aí, e eu não me enxergo resolvendo um problema, diagnosticando uma situação sem ter essa abordagem de processos por trás. Então, eu Exato. diria que o BPM está comigo desde o começo da minha formação em engenharia de produção.
Que legal. Então nós somos engenheiros de produção, que bacana, muito legal trazer essa pauta. Esses dias atrás eu estava conversando com a Andrea das diversidades que nós temos de profissionais dentro do BPM, que não são formados somente em engenharia de produção. Tem professores, tem ela mesma própria é formada na área de computação, então tem dentista, é muito bacana. Se bem que nós somos, sim, mais enraizados nesse quesito de gestão de processo. E aí, nessa ponta, você trabalhando, Letícia, como que é o dia a dia de você trabalhando com a gestão de processo ou com processo, gestão por processo, como que é? Cada mergulho é um flash, né? É isso. Sim. Acho que não tem um dia igual ao outro, e eu acho que isso é bastante atrativo na carreira de processo, porque as pessoas muitas vezes acham que é uma coisa meio engessada, porque reduzem o trabalho do escritório, ou do analista de processos, ou do gestor de processos, a uma carga de modelagem e desenho, quando na verdade isso é um dos produtos, né? Que eu acho e óbvio, uma forma de organizar o pensamento, a discussão e facilitar as conversas ali entre as interfaces e a definição das regras de negócio daquele processo. Então, passam, obviamente, por essa disciplina de modelagem e desenho, mas o analista de processos não é um mero desenhista, né? Uhum. Ele está, obviamente, identificando ali uma série de requisitos, criticando desempenho, entendendo melhores formas de agilizar e otimizar aquele fluxo, torná-lo mais produtivo, mais efetivo, não só eficiente. Então, eu acho que esse modelo mental é onde está a riqueza. E não tem como, né? Você um dia está conversando com a área financeira e com a área de compras, outro dia você está conversando com a área de inovação, outro dia você está conversando com a área, no nosso caso lá, né, de assuntos médicos, outro dia você está conversando com a produção. Então, assim, não tem um dia igual ao outro, né? E a gente é muito acionado, né, pelo menos dentro da minha experiência hoje, justamente para mediar problemas de sobreposições de atribuições, interfaces, fluxos mal definidos, sombreamentos de atividades. E aí a gente é acionado por toda a organização. Sempre que tem um fluxo transversal que o pessoal não está se resolvendo sozinho, ó, chama o Uhum. escritório de processo, eles têm como facilitar aqui a discussão e entregar. Sim. Ou, obviamente, quando existe um problema não ainda muito bem mapeado e identificado, porque isso é uma outra coisa, né, interessante. O analista de processo e quem trabalha com processo tem que saber fazer as perguntas certas, né? Isso. Então, não adianta a gente pensar que é meramente reduzir essa função a meramente um desenho lá nas nossas famosas piscinas e raias. A gente precisa, de fato, entender como um olhar crítico, né? E que tem método para você ter esse olhar crítico. Sim. Uhum. E a gente consegue extrair muitas das dores conforme a pergunta que a gente faça, né? Então, assim, se você não souber ter uma escuta empática, fazer uma entrevista de qualidade, a gente não consegue extrair portfólio nenhum de dor, aí começa a pegar só desejo ali dele, e aí você faz aquela mistura entre desejo e realmente o que é dor daquele processo e daquele departamento, e daqui a pouco você vai desenhar um to be, por exemplo, e está desenhando um to be com desejo, e aí vira um mini caos, né? Que não é o ideal a ser seguido. Então, bem interessante esse ponto que você colocou sobre o questionamento sobre a lista de entrevista, né? No momento de levantamento de processo, porque é ele que vai ditar o resto de todo o teu processo. É ali a tua fase inicial que vai falar assim, não, a gente vai percorrer esse caminho aqui. Claro que no meio do caminho existem as validações que podem ser pegos nesse momento de erro ali, mas depois que a gente define um fluxo a ser seguido, é ele que vai ser ali até ser reolhado, não é mesmo? Não, exatamente. E eu acho que a rotina da gente está muito associada a esse tipo de facilitação, né? Uhum. Então, a rotina tem as entrevistas, mas também tem o trabalho de mesa, né? Então, não é Uhum. bom você ir para uma entrevista sem antes se preparar dentro daquele Uhum. processo de negócio. Então, na nossa rotina, normalmente, quando a gente define um projeto ou uma demanda estratégica para ser endereçada, você tem ali um momento inicial de planejamento que é super importante para você se preparar, né, para aquela condução, inclusive mapeando os tipos de atores que estão envolvidos, né? Às vezes você tem perfis diferentes de entrevistados e você precisa conduzir
né? E isso, às vezes, tem suscetibilidades organizacionais que você precisa levar em conta, porque Verdade. tem o organograma e tem o Uhum. sociograma. O Sim, analista de processos tem que olhar os dois. Quem sim. responde, né, obviamente, Uhum. aquela função e aquela área, aquele processo, e quem tem influência sobre ele. Então, Uhum. a gente precisa lidar com isso no momento de planejamento para começar, né, o processo de diagnóstico e depois de resolução e proposições bastante já embasado e pautado, né? Então, acho que isso Sim, é fundamental. Mas, basicamente, o escritório atua por projetos, né? A gente é. tem demandas que são priorizadas pela nossa gestão e ele atua muito por projetos, nesse formato de consultoria interna. Muito bom saber dessa outra vertente, porque é uma vertente que eu ainda, que é uma realidade na qual eu ainda não observei dentro de um escritório de processos em si, assim. E dentro do dia a dia, assim, quando vocês falam para mim que você vai focar por projeto, vocês ficam com o cliente até o final ou vocês acabam pegando mais? Como que é isso? Vocês priorizam um projeto só ou mais projetos? Como que é, geralmente, no dia a dia? Depende muito da situação. Eventualmente, a gente pactua que a gente vai realizar uma operação assistida, por exemplo. Então, a gente entra na área ou entra no fluxo, realiza ali o trabalho de identificação, proposição e a área usuária ou a área de negócio que está interessada ali, ela vai implementar aquele fluxo com as áreas de interface e a gente vai ficar apenas ali observando e prestando um suporte caso haja alguma dúvida em relação às regras de negócio definidas naquele processo. Hum. Ou muitas vezes a gente não faz a operação assistida porque são fluxos mais simples. E aí a gente entra para fazer um discernimento um pouco mais simples. Então, isso depende da qualificação daquele projeto interno, daquela demanda. Entendi. Normalmente, quando a gente chega a entender como um projeto interno, é uma coisa maior. Por exemplo, a gente precisou estudar a implantação de uma nova área organizacional no momento lá de atendimento da pandemia, para Uhum. poder responder com mais agilidade uma parte do escopo que estava sendo incorporado para poder transferir a tecnologia, o conhecimento e produzir a vacina. Então, a gente precisou estabelecer um projeto interno, porque era um pouco mais complexo. Agora, às vezes, é um sombreamento de Hum. atividade que tem, sei lá, um processo gigantesco, mas é uma parte só do processo que está dando problema. Então, a Sim. gente faz uma atuação mais corretiva, né? Digamos assim. Entra, entende, propõe junto com a área, ajuda a área a entrar em consenso com a interface e sai, e está resolvido, publica aquele fluxo institucionalmente, comunica que agora aquele é o fluxo vigente e sai. Então, essa atuação, eu chamo por projeto, poderia chamar por iniciativa, por Aham. demanda estratégica, mas é por conta desse sentido, né, da gente criar ali uma timeline, um roadmap de implantação daquele novo fluxo. Para mim é uma realidade importante, porque às vezes você pensa que é uma demanda spot assim, modela para mim. A gente assumiu, eu sei que não são todos os escritórios, a Sim. gente assumiu que o escritório só modela ele próprio os fluxos que são oriundos desses projetos internos, dessas demandas transversais. Porque Hum. existe uma descentralização nas áreas da expertise. Então, está disponível material, procedimento, manual de como se modela um processo no Visage, de como se quer, no caso, a ferramenta que a gente usa especificamente em Bio, a Sim. gente sabe que existem Uhum. outras. Uhum. Então, assim, a gente quer que a organização entenda e Uhum. consiga fazer desenho de seus processos de uma maneira mais autônoma, e aí a gente fica como sponsor e, Uhum. eventualmente, uma referência para ver se a metodologia foi aplicada de maneira aderente. E aí a gente recebe algumas Hum. consultas desse tipo. Mas a gente não é responsável por modelar todos os processos da organização. Entendi. Que legal essa diretriz, porque normalmente centraliza tudo no escritório de processo e aí você vai tendo aquela demanda de muitos processos, porque daí cada área vai puxar o seu, né? Aí o meu tem que vir primeiro, o meu tem que vir primeiro porque está mais urgente, aí a gente tem que ficar montando matriz e comitê de qual modelagem que a gente vai fazer primeiro, né? E aí é É, interessante porque você dá atribuição para a ponta de também ter a possibilidade de ter a ferramenta e desenvolver. Então, por exemplo, como você fica ali como sponsor do projeto, qualquer dúvida que tiver, é canal direto para vocês responderem, mas
Que legal, Isso, muito exatamente. Eu sei que interessante. é uma opção do nosso escritório e da forma como a gente se organizou ao longo do tempo. Hum, Não começamos assim, começamos nessa abordagem que você está falando. E aí a sim, gente foi sendo acionado e hoje a gente se configura mais como um escritório de melhoria interna de processo, que a gente se envolve em projetos internos de melhorias mais complexas, que envolvem muitas áreas, muitas sim. interfaces, e a gente descentralizou o conhecimento para as áreas poderem ir no mais simples, sozinhas, e só nos consultarem em caso de dúvida. Excelente iniciativa, gostei muito. Parabéns para vocês. Gostei bastante da ideia. Bem legal. Porque daí o normal, que teoricamente para a gente acaba sendo normal, né? Que é a base, quando a gente pensa em construção civil, então toda a parte do subsolo ali, a base, vocês deixaram para eles. Depois, se for subir a casa e tiver algum problema específico, aciona, mas só se for depender de mais departamentos, então. Exatamente, porque primeiro Uhum. que é muita coisa. Então, isso Uhum. é uma lógica também da gente focar no que tem mais impacto em valor e mais complexidade para Boa. os analistas focarem. Segundo, Uhum. que isso de fato dissemina a cultura de processo e por Sim, processo, porque a organização não vai conseguir sensacional. caminhar para essa cultura se ela achar que apenas o escritório de processos detém o conhecimento de processo. Nossa, Esse conceito ele excelente. tem que ser mais claro para toda a organização. Então, hoje você vê que lá no começo a gente tinha uma dificuldade das pessoas de diferenciarem qual é a diferença de um projeto para um processo. A gente já respondeu Sim, esse tipo. Qual a diferença de um processo para uma atividade ou atribuição? sim. Então, quando a organização compreende que o processo é transversal, que ela tem uma participação nesse processo, ela pode até ser dona e coordenadora dele, mas se ele é um processo, ele é transversal e ele vai atravessar Uhum. outras áreas, ela começa também a modificar a sua forma de organizar o trabalho internamente. Então, a gente procurou dividir mesmo a responsabilidade, entendendo que todo gestor de área precisa também incorporar o mindset de gestão de processos, né? Uhum. E poder, de fato, gerar um valor que ele sabe que, contribuindo Uhum. naquele pedaço, ele está fazendo um efeito transversal para aquela cadeia que ele está envolvido, né? Então, isso é um pouco a nossa tentativa. Não estou dizendo que a gente tem sucesso em todas as Uhum. abordagens por isso, né? Mas, inclusive, o nosso escritório de processos também acaba atuando em estrutura organizacional e indicadores, que eu sei Uhum. também que não é a realidade de muitos escritórios. E a Sim, gente realiza benchmarks e tal, então acho que isso que legal. é uma variação, né, digamos Aham. assim, Então de vocês atuação. atuam dentro da cadeia de valor, naqueles processos que são finalísticos, de fato, porque é eles que vão agregar valor e que vão dar mais impacto na organização, e os de apoio eles vão executando. Digamos assim, os finalísticos também executam, mas assim, se tiver algum impacto, vocês olham mais o finalístico do que o de apoio. Em Suporte. grande medida é isso. Uhum. Existem situações em que os processos de apoio são muito críticos, por exemplo, a Uhum. parte da cadeia de suprimentos. Na nossa cadeia Sim. de valor, a gestão da cadeia de suprimentos é um processo de apoio, a gestão de Nossa. contratos é um processo de apoio, na verdade. E aí, Uhum. gestão de contratos e gestão ali de armazenagem, então a parte ali da cadeia logística tá no processo de apoio. E Certo. aí, algumas situações a gente entra também. Quando esse processo de apoio está sinalizando, né, algum impacto na cadeia finalística, mas sempre é puxando dos processos finalísticos. O que está Sim. impactando para o processo finalístico não funcionar? A gente Uhum. precisa rever a nossa lógica de planejamento e programação, né, da cadeia de suprimentos. Então, aí a gente entra apoiando, tá? Sensacional. Mas eu diria que do jeito que você resumiu, fica mais fácil de entender, mais ou menos por aí. Legal, interessante. Muito, muito, muito bom. E nesse papel que você assumiu hoje, né, no escritório de processo, você tem uma cadeira de liderança. Querendo ou não, você que lidera os outros processos, certo? Como que é para você essa posição de liderança no BPM? Então, assim, a gente comentou um pouquinho sobre a autonomia que é dada aos outros departamentos para executar, e aí você assume uma posição de liderança no BPM. Como que é isso para você, assim? É bastante desafiador, porque a gente precisa o tempo todo amarrar, né, essa responsabilidade, como eu comentei aqui, de maneira compartilhada, né? Eu Uhum. entendo que existem áreas na gestão, e a minha é uma delas, que tem a responsabilidade de estruturação, metodologias,
disseminação de referências, disseminação de diretrizes, para que as outras áreas, né, adotem e a partir dali possam também gerar valor ali internamente. Mas é bastante desafiador, porque você acaba também recebendo, às vezes, algumas responsabilidades extras, né, nesse processo. Então, tem que saber negociar bem e também ouvir bem, né? Eu acho que tem um processo de escuta Uhum. muito grande nessa posição. E hoje, né, na nova configuração organizacional, o escritório de processo está dentro desse departamento que eu assumo, que é o Departamento de Gestão Estratégica Integrada, e as áreas pares do escritório de processos é o escritório de projetos, o escritório de gestão de conhecimento. Eu estou falando de Uhum. escritório, mas são outros nomes, tá? Só porque são Sim. áreas pares ali. A divisão de planejamento estratégico e riscos. Então, hoje, eu tenho esses 4 grupos de escopo embaixo do departamento, e a ideia é que essas áreas atuem de maneira articulada. Então, Uhum. a organização entendeu que na base do seu modelo e sistema de gestão, a gente tem processos, projetos, conhecimento e estratégia, né? Estratégia enquanto condução da revisão ali dos direcionadores, das metas e do sistema de desempenho institucional. Uhum. Então, toda a engrenagem estruturante do sistema de gestão e desempenho institucional está dentro desse departamento. E processos é um veículo disso. Então, eu Sim. não posso discutir indicador e eu não posso discutir desempenho se o projeto está não ou dando resultado sem entender os processos que estão ali por trás. Então, assim, Isso. para mim, o grande desafio hoje, na posição nova, que agora tem uma gestora direta do escritório, né, e eu estou na gestão dessas 4 áreas, é Sim. fazer essa articulação funcionar, né? Porque Sim. é um grande desafio articular Uhum. essas disciplinas todas juntas, né? Sim. Aham. E pensando que cada uma delas vai estar numa fase diferente. Quantos colaboradores tem abaixo, assim, em cada uma dessas frentes? Tem uma média de 10 pessoas a 12 pessoas por área, vai dar Uhum. aproximadamente 50 pessoas. Nossa, é um time grande, né, se você for parar para É, pensar da área de escritório de processo, é um vai dar time entre grande. 40 e 50. Como a gente está formatando a Aham, equipe ainda, não tem esse número final, mas é por aí. sim. E desse time de entre quase 50 pessoas que você tem, quantos deles são mulheres? Só para a gente entender como que isso está no feminino É, dentro do BPM. eu costumo dizer que a gente tem um cenário bastante privilegiado, que eu sei que não é a realidade nacional, né? Assim, em Sim. Biomanguinhos e na Fiocruz como um todo, a gente tem bastante mulher, né, em cargo de gestão, né? Assim, na minha área, todas as gestoras, com exceção do escritório de projetos, são mulheres. Então, Olha. diretamente ligados a mim, os meus 4 gestores, eu tenho um homem e 3 mulheres. Então, no escritório de processos é uma mulher, eu saí e entrou uma mulher, que já Aham. era minha substituta na divisão, para eu assumir o departamento. E na área de gestão do Sim. conhecimento é uma mulher, e na área também de gestão estratégica, uma mulher. Então, e nos analistas a gente tem meio a meio ali. Mas, assim, a Uhum. ascendência em cargos de chefia e em lideranças, né, do escritório e antes de mim, quando eu entrei no escritório, também era uma mulher. Então, assim, eu diria que o Olha só, BPM lá em Biomanguinhos, na Fiocruz, é bastante feminino que do ponto de bacana. vista de liderança. Interessante, porque assim, não é uma realidade que a gente enxerga em todo o Brasil, é algo que está em Exato. inserção agora, né? E até entrando nesse ponto, assim, e pensando no trabalho onde você está hoje, o que você acha que foi o diferencial para entrar mais mulheres, assim? Porque acaba sendo um gatilho para poder ampliar essa área de BPM, adaptação das quadro societário, talvez. Não, então, como a gente está numa organização pública, e a Uhum, Fiocruz tem bastante esse modelo mental da diversidade, da inclusão, eu acho que uhum, ajuda. Um primeiro uhum, ponto faz uhum. parte um pouco da cultura institucional valorizar o papel feminino, valorizar o papel das minorias. Não que a gente tenha resolvido isso, mas eu acho que isso é um ponto que, em comparação às outras organizações, ajuda. Acho Aham. que o fato de mulheres na liderança terem chegado na liderança também ajudam com que esse ciclo permaneça, ou seja, Verdade.
mulheres chegaram, se mostraram competentes e ajudaram a contratar outras mulheres. Então, acho que também um pouco da consciência de quem conseguiu abrir o caminho, que era ainda muito menor, mas quando chegou ali, também manteve o racional do olhar diferenciado, né, no momento da contratação, do desenvolvimento das pessoas ali, de novas mulheres. Então, eu Aham. acho que é um circuito que começa lá atrás pelas mulheres que começaram a abrir caminho, porque isso não foi sempre a realidade, e foram dando oportunidade para quem vem na sequência, né? Isso. Então, e claro, foram competentes e geraram uma boa visibilidade de resultados Isso. para tu ganhar credibilidade institucional e esse movimento se manter, né? E Uhum. óbvio, eu acho que eu particularmente tenho uma opinião que é um pouco mais pessoal, empírica, não está baseada em evidências totalmente estatísticas, mas eu acho que a inteligência emocional, algumas habilidades negociais, a forma de conduzir e facilitar os processos, eu acho que muitas vezes, né, existe um jeito feminino especial também para isso. Claro, isso não é a Sim. função, não é o determinante, mas eu percebo que também é um ponto aí que pode fazer diferença, né? É o tato, né? Você quer Esse dizer, o tato, jeito que a gente exatamente, vai chegar isso. para Você abordar os usou uma expressão processos. melhor, é. Você usou uma expressão melhor. Legal, interessante. No início aqui da nossa entrevista, você trouxe algumas referências bibliográficas de autores que você já leu. E pensando nisso, assim, hoje, quem que seria a sua referência profissional? A gente sempre se espelha em alguns tipos de profissionais. E hoje, quem que seria, assim, a pessoa na qual você tem como referência? Ela mora aqui no Brasil? É de fora? Como que é? Olha, eu entendo assim que existem aí, né, obviamente as referências que geraram os nossos modelos de referência atual, né, de BPM, mas eu gosto Uhum. muito da minha origem lá da UFRJ e eu diria que eu ainda me inspiro muito, né, nos professores Heitor, Rafael, que são grandes mestres assim da engenharia de Sim. produção e desse assunto específico no Brasil. Então, Aham. acho que a gente tem uma realidade aqui, acho que a gente tem sempre de fato, beber nas fontes, né? E principalmente agora, eu acho que gestão de processos e os modelos ágeis estão cada vez mais próximos. Eu acho super interessante também a lógica de automação de processos, isso a gente precisa cada vez mais Uhum. estudar, entrar, se aprofundar, estimular. Mas assim, eu sou muito, talvez um pouco tradicional. Eu acho que a raiz é muito importante para a gente não perder de vista, não deixar contaminar a discussão de gestão de processos com outras questões que a gente pode, assim, tá meio na moda, tá, ok, mas o que está na Aham. base da discussão e que a gente não pode perder de vista. Então, acho que eles ainda são meus mentores até hoje. Que legal. É, tem que fundamentalizar, né, tudo aquilo que a gente vai falar. E aí a gente tem que buscar essa referência de base, assim, também, né? Porque, agora tem novas tecnologias que a gente pode utilizar. Eu sempre uso como referência, sim. O meu noivo, ele é engenheiro eletricista. E aí tem N tipo de softwares que você pode fazer a programação. Mas antes dele programar lá, ele desenha tudo na mão. E eu também tenho essa visualização de primeiro fazer arcaicamente e depois jogar para os programas, sabe? Então, talvez uma metodologia sim, que seja simples, já te ajuda, né? Não vai direto também pensando o que a modernização está fazendo hoje. Tenta buscar também o que eram feito antes para fazer essa mescla, né? Eu acredito que ajude as pessoas que vão começar também nessa área de BPM. E pensando nisso, em quem vai começar na área de BPM, se fosse para você indicar, o que você indicaria como leitura, livros, né? Canais, enfim, o que você indicaria para as pessoas que estão começando agora para ela ter a prática de BPM? Eu acho interessante acessar a BPM, né, lá no ABPM, a BPMP, que tem página no LinkedIn, enfim, tem os sites. Eu acho que ali tem algumas referências iniciais para quem está começando, tem mentores, pessoas que se qualificam, se certificam. Sim. E eu acho interessante acessar ali, porque alguns conteúdos são bem didáticos e fazem trilhas de conhecimento introdutórias interessantes ali, né? E tem colaboradores diversos
Aham. profissionais de BPM que são associados e que, né, estão sempre publicando ali. Então, acho que um primeiro começo é acessar a Associação Brasileira mesmo, né, e fazer esse caminho por ali para começar a conversa, né, digamos assim. É claro que também temos os guias, né, tradicionais, né, de modelos de referência, e aí tem o Sim. BPM CBOC, enfim, tem as Deve ser bom. certificações que podem ser Uhum. buscadas, e aí eu acho que é o guia tradicional. Mas acho que para começar eu entraria, né? Eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta fantástica, assim. Eu acho que muita Uhum. gente tem uma coisa bem interessante lá. E eu sigo, né, a página aqui da BPM e de alguns associados. Eu acho que muita gente boa vem publicando e colabora para a página e para as discussões. Então, acho que é uma introdução interessante. Legal, interessante. E das dicas assim de algum vídeo, você acha que a pessoa ela tem que assistir algo mais técnico ou não? Como que você visualiza isso assim? Lá no início, quando você começou, eu também sou muito teórica, então eu gosto mais de livro do que de vídeo. Eu E comecei aí muito depende do nos. perfil, né? Eu acho que depende do perfil. Eu acho que hoje a rede social ela ajuda você a ter uma introdução, né? Se você for hoje no chat GPT, ele vai responder isso rapidamente, né? Eu acho que Verdade. cada um vai ter a sua forma um pouco aí. Eu gosto muito do livro de gestão de processos, Pensar, Agir e Aprender, que é esse que eu comentei, mas tem o gestão de processos da teoria prática. Isso se a pessoa quiser começar pelo livro, mas eu acho que isso vai aparecer naturalmente quando ela pesquisar, enfim, na rede e na própria página, né, da BPMN. Então, eu acho que é muito pelo perfil, né? É, Eu, uhum. eu acho que é mais por aí, mas tem muita informação, né? Tem muito Sim, canal no uhum. YouTube, Tem. tem muita coisa interessante, mas eu começaria por aqueles que estão certificados, que você encontra Boa. no LinkedIn, porque te dá uma base um pouco mais sólida, né? E se for Aham. livre, eu iria ir por esses dois, da teoria prática e o Pensar, Agir e Aprender. São bons livros aí para discutir isso, porque eu acho que o interessante é primeiro você entender a abordagem, qual a proposta, e Uhum. depois, de fato, enveredar para uma especialização maior ou não no assunto, né? Dependendo do que a pessoa queira de fato trabalhar. E eu Legal, digo mais, eu acho que isso é um corpo de conhecimento que não deve ser acessado apenas por aqueles que querem trabalhar no escritório ou liderar um escritório de processos. Eu acho que é um corpo de conhecimento importante para o engenheiro de produção, para o administrador ou para qualquer outra área do conhecimento que se interesse em compreender melhor as formas de organizar, identificar, qualificar um problema que precisa ser uhum. endereçado. E, eventualmente, você não vai se tornar um profissional de um escritório, mas você, com certeza, vai se tornar um profissional mais completo na área de conhecimento que você escolher, né, dentro da gestão. Então, eu acho que Sim, uma coisa não exclui a outra. excelente, é isso mesmo. Verdade. E você falou sobre a certificação, eu estou estudando para tirar a certificação. E é um desafio para poder fazer a prova de certificação da BPM, né? E você já Uhum. tirou essa certificação também? Como que foi? Qual que foi o desafio? E aí é bem particular meu, porque como eu vou passar pela prova, eu gostaria de saber como que é. Então, na verdade, eu não tirei, tá? Por uma Aham. opção associada à não demanda dessa certificação dentro do meu ambiente de trabalho. Sim. Mas eu fiz o percurso de estudo, enfim, passei por toda a lógica de estudo por trás da certificação. Isso normalmente é uma exigência muito, né, do mundo privado, especialmente. Eu sempre É. tive muito interesse na gestão pública e, né, na parte de saúde pública. E como eu já tinha especialização, né, em gestão de processos de negócios lá pela COP, já tinha passado por essa escola, eu acabei não necessitando fazer a prova, tá? Para poder, enfim, fazer algum tipo de credenciamento, tá? Exigido por alguma, algum processo seletivo e tudo mais. Mas foi uma opção. Eu acho que isso, de alguma forma, é um jeito de se qualificar. Eu não acho que Sim. seja, né, uma coisa
que não se deva ou se deva ser feito. Eu acho que depende, de fato, de onde você está mirando a sua carreira, qual é o campo de conhecimento, né? Que tipo de empresa você quer trabalhar. Mas não tenho a certificação, tenho a pós-graduação e as especializações. Sim, legal, interessante. Não, é só uma curiosidade minha mesmo, porque como eu vou fazer a prova, eu só gostaria de saber como que foi a experiência e tudo mais, mas tudo certo, né? Não, tranquilo. Bom, Letícia, eu gostei muito do nosso bate-papo, foi muito gostoso, de verdade, assim, eu aprendi muito com você, principalmente naquele ponto que você trouxe para redistribuir as responsabilidades. Essa é uma visão inovadora, não tinha sido algo assim que eu já tinha pensado sobre a questão de montagem de escritório de processo, então já agregou conhecimento para mim, foi bem importante a sua participação aqui, gostei bastante. E eu agradeço pelo teu tempo disposto, por você ter conseguido encaixar a entrevista de BPM também na sua agenda e que a gente conseguiu casar essa agenda para estar aqui falando um pouquinho sobre a parte de BPM, que é o nosso dia a dia, mas trazendo ele com um olhar mais leve, mais tranquilo, para poder repassar aqui para os nossos ouvintes e as pessoas que irão nos assistir. Não, eu que agradeço, fico à disposição. Fiquei assim bem positivamente impressionada aí com o trabalho de vocês. Parabéns, né, também para o BPM Girls. Acho que isso é um movimento super importante dentro do trabalho aí de processos, né, da abordagem e na construção mesmo de um diálogo dentro desse universo de BPM voltado aí para os perfis e para as mulheres e tudo mais. Eu acho que é uma proposta bem interessante de vocês, também parabenizo. Agradeço aí novamente o convite, a confiança e coloco à disposição, tá bom? Maravilha, então, Letícia. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.